RCV Notícias. Muito boa tarde, já são 13 horas em Cabo Verde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta terça-feira, 9 de abril. E como sempre, para começar, vamos conhecer os títulos. Boa tarde. O Presidente da República encontra-se de visita à Espanha e deve encontrar-se com o seu homólogo para tratar de questões candentes da atualidade internacional e também das relações entre os dois países. A Cooperativa de Pesca de Lomba Tantum quer assumir a gestão do teleférico que, após sucessivas avarias, se encontra inativo. SIACS anuncia greve de um conjunto de trabalhadores da Câmara Municipal de Santa Catarina de diferentes setores para os próximos dias. Alunos universitários com deficiência beneficiados com transporte escolar assegurado pela autarquia da Praia. Estado Islâmico ameaça executar ataques terroristas nos jogos da primeira mão dos quartos de finais da Liga dos Campeões. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação de Anatólio Lima. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, seja bem-vindo a este jornal, no dia em que o Presidente da República, que está de visita que está de visita ao Reino da Espanha, vai encontrar-se daqui a sensivelmente uma hora e meia com o chefe de Estado espanhol, o rei Filipe VI. A companheira Aníria Teixeira está a acompanhar a visita. Aníria, boa tarde. O que é que se pode esperar do encontro entre os dois chefes de Estado, para além do tradicional discurso de reforço da cooperação entre os dois países? Algo mais de concreto transpirou? Olá, boa tarde, Anatólio. Nós ainda não temos informações, até porque o encontro que vai acontecer no Palácio de Zarzuela será um encontro fechado. Esperemos que o Presidente da República nos dê mais informações desse encontro, mas sim, será o reforço da cooperação bilateral, que é um dos pontos-chave desta visita. Ele que já se encontrou também com Pedro Sánchez, o chefe do governo espanhol, reforçaram a cooperação e dali saiu importantes pontos na agenda, nomeadamente 2 cimeiras onde vai se debater a cooperação económica e também a segurança na CEDEAO. Portanto, o Presidente da República tem tido uma agenda muito intensa, para além do reforço da cooperação bilateral, tem se encontrado também com a comunidade cabo-verdiana, encontrou-se com a comunidade cabo-verdiana cá em Madrid, no mesmo dia que chegou, portanto, na sexta-feira, onde ouviu as preocupações da comunidade. A comunidade sempre traz os problemas que afetam também em Cabo Verde, nomeadamente a situação dos transportes interilhas, o acesso à saúde no arquipélago, mas também levantaram questões ligadas à nacionalidade, que muitos imigrantes aqui em Espanha ainda não conseguiram ter a nacionalidade. Pediram também mais acesso na Embaixada de Cabo Verde. Aliás, durante o encontro também o embaixador de Cabo Verde em Espanha reiterou que é preciso criar mais linhas de acesso para que a comunidade cabo-verdiana cá em Madrid consiga ter acesso aos serviços consulares. Para além do encontro com Juan... Sim? Estava a perguntar, em relação às 2 cimeiras já consensualizadas ou acordadas com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, já tem data sobre investimento e segurança? É isso? Quando, onde que isto vai acontecer? Portanto, ainda não tem data, ainda não tem data prevista para estas 2 cimeiras. O Presidente da República, José Maria Neves, nesse dia avançou que uma das cimeiras será em Nova Iorque, mas que a cimeira com a CEDEAO posteriormente saberá a data e pronto, nós teremos esta informação. E o Presidente da República esteve em Vigo, na Galícia, onde fica a sede da empresa Atunlo, cuja sucursal aqui em Cabo Verde enfrenta muitas dificuldades. Houve algum contacto entre o chefe de Estado e os responsáveis da empresa, com a perspectiva de os sensibilizar para a situação delicada pela qual passam os trabalhadores da empresa em São Vicente? O que é que saiu de concreto da visita à Galícia?
nós tivemos, portanto, na Galiza, nós não visitamos nenhuma empresa de pesca. Nós estivemos em Burela, é uma região que alberga uma grande comunidade cabo-verdiana, que é uma mão de obra muito importante para o setor pesqueiro. Nessa altura, o Presidente da República também reuniu-se com as autoridades locais, mas também com o diretor da Cooperação IMAR. Esse diretor também destacou o papel que Cabo Verde tem no que toca à pesca, tendo em conta que, conforme ele avançou em entrevista, cerca de 90% do pescado que sai de Cabo Verde vai para aquela região. Reforçou a importância e o papel que Cabo Verde tem na dinamização económica de Burela. Está certo, Aníria. Então ficamos a aguardar mais informações após o encontro do chefe de Estado de Cabo Verde com o rei Filipe VI, encontro que deve acontecer daqui a sensivelmente 1h30. Ficamos então a aguardar. Obrigado, boa tarde, continuação de boa jornada aí em Espanha. Continuamos deste lado, na Brava, e por falar em pesca, após sucessivas avarias, o teleférico de Lomba Tantum, da Brava, o teleférico está neste momento completamente inativo. O pescado é transportado à cabeça, uma situação que preocupa os pescadores e peixeiras que exigem uma manutenção profunda do aparelho, mas querem que a gestão seja transferida para a cooperativa de pesca local, conforme apurou o Elcio Andrade. O teleférico de carga e descarga de pescado de Lomba Tantum foi instalado em 2015 para apoiar os pescadores e as peixeiras devido ao difícil acesso entre a Baía de Tantum e a comunidade. O aparelho tinha uma capacidade para transportar até 100 kg de pescado, mas dia após dia vem perdendo a sua função devido às sucessivas avarias. Entretanto, desta vez o teleférico deixou mesmo de funcionar, conforme adiantou o presidente da cooperativa de pesca, Nildo Batista, e o responsável da manutenção, José Antônio. Capacidade, gosto que ele subiu com o peixe dele de baixo. Gosto de 20 quilos, jamais ele te bate na rocha de baixo. Para aquele cabo, esse mês troca. Para aquele cabo, o Gilio, tem aquele trabalho, mas eu gosto que tenha sol. Não está bem, aquele colete quente. Ele está bate larga. De uso de manhã, ele te larga, tem que cabo de baixo e ele te começa a bater fundo na rocha. E para experiência própria, de chegar à altura que às vezes na 3 meses ele esteve parado. E que ele diz para mim como representante de comunidade de pesca, tanto de lado de pescador e de peixeira, ele te traz uma preocupação, porque a comunidade já está afetada nesse sentido. Atualmente 20 quilos de essa te bate na rocha. E às vezes se você tem um peixe, mas e que 20 quilos é obrigado a cortar aquele peixe sem ter uma necessidade concreta, para aquele peixe fazer 2 voltas e que ele te leva mais tempo. A avaria do teleférico, além de exigir um esforço físico descomunal dos homens e mulheres de Lomba, representa também mais gastos financeiros. Falaram a RCV, as peixeiras Maria Conceição e Fátima Meireles. Mas nunca pode abair, que nunca sinto para mandar ter dor na costa, nunca se pode carregar mais, não te paga alguém sem escutar buscar no ele. Tu paga depois para frisar peixe, não te abair, não te pagar carro, não te paga mercado, ele sair não cozinha levar para nunca te ganhar nada. Quando quis bem que peixe está morrer, nem alguém não está tipo não paga aquele dinheiro precisa buscar no ele. É isso mesmo que também de mar, pescadores também de mar com se fome, mas isso mesmo estou só de peixe na cabeça, pistor na trazer, tem que chegar a casa. Diante desta situação, a cooperativa e os pescadores deixam um apelo às autoridades. Coisa que não te pedi é que pelo menos o Ministério de Mar mostra grande interesse e impacto na assumir esse compromisso perante o Ministério de Agricultura e Ambiente e fazer com que houve um investimento de requalificação de melhor forma possível, principalmente mudança desse cabo de aço, algumas peças básicas, principalmente algum rolamento, algo mais que pode estar por detrás tecnicamente, que talvez é cair de nosso conhecimento, e de uma forma melhor, principalmente alguém especializado na área que tem entender de área de melhor qualidade, que se pode ouvir intervenção de melhoria. Se for assim, eles entregam a nós na comunidade. O governo que tem dor de cabeça, não está garante 100%, que o governo que tem dor de cabeça, que nós é responsável para ele. Não tem teleférico para todos os séculos e séculos, porque nós não sabemos conduzir para amanhã, para não cansa nos governos cabeça. Sem o teleférico, a competitividade desta localidade forte no setor da pesca reduz significativamente, pois a qualidade e a quantidade do pescado são diretamente afetados.
Cooperativa de Pesca de Lomba Tantum a querer então assumir a gestão do teleférico que neste momento está inativo. E as políticas para a estruturação da economia azul estão longe de corresponderem à dinâmica prometida pelo governo. Assim, entendem os deputados da UCID, num balanço apresentado à imprensa após a visita ao Círculo Eleitoral de São Vicente. Os parlamentares da UCID mostraram a necessidade do governo acelerar o passo, como nos dá conta o José Pedro Santos, que esteve na conferência de imprensa. A pedido da UCID, na próxima sessão que começa amanhã, o Parlamento cabo-verdiano irá debater a questão da economia azul enquanto vetor de desenvolvimento da economia marítima. Na visão dos deputados democratas cristãos, que concluíram uma visita ao Círculo Eleitoral de São Vicente direcionada às instituições e organizações empresariais ligadas ao setor, os investimentos feitos pelo governo no sentido de dinamizar a zona económica e social marítima são pouco significativos. Fala-se em economia azul, mas o investimento feito ainda é muito incipiente. Dei exemplo da ZMSV, cujo orçamento é apenas de funcionamento. Não há como investirem, não há como potenciar o desenvolvimento da Zona Económica Especial Marítima apenas com investimento de funcionamento. Nós referimos que foram apontados um conjunto de aspectos que o Governo tem efetivamente que apostar se nós queremos que a economia azul seja realmente motor de desenvolvimento, porque até então nós não temos sentido esse impacto, exatamente porque o investimento tem sido incipiente, tem sido mínimo de funcionamento. Relativamente a Cabo Naves, Ida Oliveira, que falava aos jornalistas esta manhã no Mindelo, considera que, não obstante alguns investimentos feitos em benefício da estrutura da empresa e equipamentos, a plataforma de docagem precisa de melhorias, os recursos humanos, 40% está na pré-reforma e a administração da empresa aguarda o pronunciamento da tutela quanto ao plano de reestruturação dos estaleiros navais. É do nosso conhecimento que a administração já apresentou à tutela o draft final do estudo de viabilidade e o plano estratégico para a reabilitação da Cabanave. Entretanto, em relação à Cabanave, importa frisar que inicialmente falou-se na deslocalização da empresa, agora parece que o Governo irá investir na sua reabilitação, mas entretanto também é do conhecimento público que a empresa está na lista das privatizações. Logo, é preciso esclarecer aos cabo-verdianos sobre o futuro desta empresa. As instituições de formação e de investigação científica mereceram a atenção dos eleitos da UCID nessa visita ao Círculo Eleitoral. As limitações financeiras impostas pelo facto de terem apenas orçamento de funcionamento, a Universidade Técnica do Atlântico e a Escola do Mar enfrentam dificuldades que também passam pela falta de docentes que não aderem aos concursos lançados. Uma constatação desses parlamentares que exigem ao Governo um modelo de financiamento das universidades. A UTA não tem um orçamento para investimentos. Todos os anos também há um número significativo de alunos que acabam por abandonar por questões financeiras. Também aqui iremos chamar a atenção para a necessidade de se rever a questão das bolsas de estudo. Igualmente, chamamos a atenção para a necessidade de se repensar o modelo de financiamento das universidades ou do ensino superior em Cabo Verde. E mais que isso, pensamos que é importante assumir a economia azul como motor de desenvolvimento. Existe também uma mudança de visão do campus do mar, de onde há semelhança daquilo que acontece em muitas cidades universitárias. Acreditamos que a liderança do setor da economia azul deverá ser assumida pela universidade. Políticas capazes de incentivar a transição da pesca artesanal para a semi-industrial, a criação de um fundo de emergência para combustível e a definição de um preço mais favorável de fornecimento de gelo às embarcações foram algumas preocupações apresentadas pelos dirigentes da Associação de Armadores de Pesca aos eleitos nacionais da UCID. E a governação do MPD tem priorizado apenas o crescimento económico, ignorando as variáveis sociais, uma opção errada e que se tem traduzido na degradação social, constata o grupo parlamentar do PICV na divisão da primeira sessão plenária de abril. A sessão plenária que começa amanhã tem como ponto alto o debate com o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Esteve na conferência o António dos Reis. O porta-voz do grupo parlamentar do PAICV conclui que Cabo Verde está perante um governo de propaganda e sem resultado na vida das pessoas.
Edson Alves considera ainda que o tão propalado crescimento econômico não tem traduzido na melhoria das condições de vida das pessoas e aponta como exemplo o facto de ainda 26% dos cabo-verdianos não terem acesso à água canalizada. 50% a consumir água não tratada, 13% sem acesso à casa de banho e 15,6% utilizam ainda lenha para a confecção dos seus alimentos. O grande problema é o facto do governo insistir em definir como principal instrumento de combate à pobreza apenas o crescimento econômico, esquecendo a dimensão não monetária, as variáveis sociais. Na primeira sessão plenária deste mês, os sujeitos parlamentares vão debater ainda questões relacionadas com a política interna e externa. O grupo parlamentar do PAICV desabafa que os cabo-verdianos estão aflitos com as dificuldades frequentes de circulação entre as ilhas. As ilhas estão ainda isoladas, as pessoas ainda têm necessidade de deslocar, mas não conseguem deslocar por falta de transporte. Há uma preocupação enorme dos cabo-verdianos que visitam a ilha, que visitam o país e não conseguem alcançar os seus objetivos. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo e Soares, vai ao Parlamento para responder às perguntas dos deputados. O maior partido da oposição vai confrontar o chefe da diplomacia cabo-verdiana com as reivindicações dos emigrantes. Preocupar com as estratégias definidas para a nossa diplomacia, e creio que essa preocupação vem também na questão desse instituto para questionar o ministro as políticas que estão a ser implementadas para fazer face a muitas das reivindicações que têm sido feitas pelos nossos imigrantes. Ainda na proposta de agenda da sessão plenária que começa amanhã, consta a aprovação de uma proposta de resolução que aprova o protocolo que altera a Convenção do Conselho da Europa para a proteção das pessoas sobre o tratamento automatizado de dados de caráter pessoal. E a bancada do MPD, após 4 dias em preparação para a sessão plenária, começa amanhã, promete esclarecer a opinião pública sobre os feitos do governo nos setores de inclusão social e sob a proposta da UCID. O assunto será então debatido com o ministro também do BAR, questões da política do setor do BAR, e está a comentar uma declaração da UCID em que afirma que a Zona Económica Especial Marítima em São Vicente se restringiu apenas à inauguração. A deputada do MPD diz que a UCID não está a par daquilo que se passa naquela ilha e sobre o acordo de pesca também teceu algumas considerações, conforme a Joana Lopes. Um dos pontos da sessão plenária da Assembleia Nacional, que arranca amanhã, é o debate com o Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, proposto pelo MPD. Uma oportunidade para o partido que sustenta o governo esclarecer a opinião pública sobre os impactos das medidas implementadas pelo governo nos setores sob tutela do Ministro Fernando Elísio Freire. A deputada eleita pelo Círculo Eleitoral do Maio, Antonieta Vieira, destaca o aumento da cobertura dos programas sociais, o programa da inclusão social produtiva, com aposta na produção de rendimentos e baixar assim o nível da pobreza e eliminar a pobreza extrema, e o Programa Nacional de Acolhimento e Reintegração dos Migrantes Retornados, entre outros. Um debate sobre a política interna e externa do país com o Ministro do Mar, sob proposta da UCID, está também agendado. O acordo de pesca entre Cabo Verde e a União Europeia, que tem suscitado reações díspares na sociedade, onde se diz que se não se protege os interesses nacionais, está também agendado, e a deputada do MPD assegura que o problema reside na falta de condições no país para pesca industrial por operadores nacionais. Não temos embarcações industrializadas, grandes embarcações, que podem percorrer grandes distâncias e capturar mais pescados. Esse é o nosso problema. Nós temos de resolver nosso problema. Não achar que um acordo pode prejudicar o país. Nós temos de evoluir. Evoluir para quê? Temos de ter embarcações mais adequadas, de grandes dimensões, industrializadas, que podem percorrer muito mais distância do que as embarcações que temos agora. Então, isso é preciso fazer um grande trabalho para que tenhamos mais condições e de ter capacidade de pescar mais. Esse é o nosso desafio.
Não ver para o acordo de pesca, muitas pessoas que falam, cada um tem a sua opinião e respeitamos, mas é preciso de ver isso a fundo. Instada a comentar a declaração da UCID sobre a Zona Económica Especial de São Vicente, criada pelo governo, diz que se resume à inauguração, a Antonieta Vieira responde o seguinte. Então, a UCID não está em São Vicente, porque em São Vicente está o terminal de cruzeiro à vista de todos os são vicentinos e de quem quer que seja. Então não está em São Vicente. Não é só dizer, é provar. Temos o terminal de cruzeiro, temos a escola do mar, está a formar todos os dias e ainda não temos medidas de política. Às vezes é preciso ter uma coragem para anunciar certas coisas. É preciso coragem. Porque medidas de políticas no âmbito da pesca está sendo feito todos os dias. E se antes tivesse sido feita alguma coisa, agora estávamos num caminho muito mais longo. Mas temos de fazer tudo. E é muita coisa para fazer a nível das pescas. Declarações do grupo parlamentar do MPD em balanço das jornadas parlamentares em preparação da sessão plenária que arranca amanhã na praia. 13 horas mais 20 minutos, vamos agora à Ilha do Sal, onde termina o Fórum Internacional sobre Liberdade, Democracia e Boa Governança. O Moisés Évora acompanhou o que aconteceu esta manhã, julgo que está aí com o primeiro-ministro. Moisés Évora, boa tarde, o que é que temos? Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Não, o Primeiro-Ministro teve que se ausentar porque ele tem que estar nesta cerimónia final e nesta altura não vai ser possível termos aqui um direto, mas podemos aqui recuperar rapidamente aquilo que já foi discutido em relação ao último painel, promovendo a boa governação e a transparência na gestão da dívida pública. Podemos adiantar que o Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDAO faz saber que a boa governança e a transparência na gestão da dívida pública representa muito. Através da videoconferência, um representante destacou aqui que os países desenvolvidos têm também muitas dívidas no que diz respeito à sua governação, e ele destacou que há duas vertentes, a governação política e a governação financeira. Ele adianta também que cada país com dívidas, cada país que tenha muita dívida, não quer dizer então que o país em causa esteja a ser mal governado. Falou em transparência e importância para o desenvolvimento. Ainda sublinhou que a transparência é sinónimo de prosperidade e ainda fez questão de realçar que a conferência é de suma importância para se discutir gestão financeira. Também o BAD a fazer-se representar através da videoconferência, adiantar que a cobrança da dívida deve ser algo muito importante. Destacou também transparência no que diz respeito à governação económica e fez também menção aos vários países da África, adiantando que a África também tem países que podem produzir uma economia sustentável. Falou-se em pilares, efetividade, setor público, governação com estabilidade e também transparência. O debate ainda decorre, já estamos na reta final então desta conferência. Dentro de minutos irá ser também divulgado o documento da Ilha do Sal, as resoluções que irão então sair, e a Rádio de Cabo Verde vai acompanhar. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado Moisés. E esta conferência continua a causar ruídos depois dos partidos da oposição acusar o governo de os terem intencionalmente afastado do evento. Acho que surge hoje o comentador residente do programa Fora da Caixa da Rádio de Cabo Verde, Maria Veiga, a interrogar-se se é possível debater a liberdade, democracia e boa governança com a oposição ausente. A questão que eu também me perturba um pouco é o facto de estarmos a discutir, a promover o encontro desse sobre democracia, e nós sabemos que a democracia sem partidos políticos não existe. Assim como também a transparência sem o contraditório, sem o pluralismo também não existe. Então, afastar os partidos políticos de um evento desses, eu acho que de facto foi um grande erro e não faz sentido mesmo, não é? Porque
o PSV diz, o Rui Semedo diz que se trata de uma propaganda do marketing, e o MPD diz que sobre pluralismo discutimos internamente em outros fóruns. Quer dizer que todos estão de acordo que é um espaço para ter uma voz única, sem contraditório, e vender a nossa imagem na fala. Ao dificultar a participação dos partidos da oposição na conferência, o governo está a falsificar a convivência democrática, afirma José Maria Veiga, lembrando que o debate de ideias assenta no contraditório e não na discussão. É uma só voz. Em que uns se apresentam como os promotores da democracia e os outros estão lá para impedir. Não é assim. Portanto, na democracia há a questão dos partidos políticos, há a questão da comunicação, do diálogo social, há a questão da transparência, a questão das eleições. Há tudo isso, há todo um conjunto de elementos que fazem com que a democracia seja uma questão sólida e assumida por todos. Quanto ao momento atual da democracia cabo-verdiana, José Maria Veiga considera que o país avançou muito, mas chama atenção para alguns problemas com que ainda nos debatemos, como a discriminação política, a tolerância e a morosidade da justiça. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, já temos 13 horas mais 26 minutos, sensivelmente. O SIACS anunciou hoje que um conjunto de trabalhadores da Câmara Municipal de Santa Catarina, aqui em Santiago, de diferentes setores, vão entrar em greve entre os dias 11 e 13 do corrente mês. Segundo o sindicato, na origem da decisão está o incumprimento, até este momento, por parte da Câmara Local, de um acordo salarial celebrado em julho do ano passado, alegadamente por falta de meios financeiros. O SIACS deixa, entretanto, em aberto a possibilidade da suspensão da greve, caso sejam pagos os retroativos, conforme apurou o Cândido Amorim Fortes. No passado dia 5, o Sindicato da Indústria, Comércio, Alimentação e Pescas já havia declarado publicamente que a Edilidade não vinha cumprindo com o acordo de atualização salarial assumido com os trabalhadores em julho de 2023. Agora, por estes mesmos motivos, segundo o presidente do SIACSA, o sindicato vem anunciar uma greve entre 11 e 13 do corrente mês por parte de diferentes classes profissionais. Nomeadamente os bombeiros municipais, o pessoal de saneamento, os fiscais, os trabalhadores ligados a trânsito e os trabalhadores de carteira vão para a greve no dia 11, 12 e 13 deste mês. Tudo isso por causa de um acordo que não foi cumprido. O acordo foi celebrado em 2023, isto é, em julho, que tinha a ver com o pagamento de subsídios de risco e noturno dos guardas, a atualização salarial de 2024. No encontro de conciliação de ontem com a Direção-Geral do Trabalho, esclarece Gilberto Lima a realçar pela positiva a atualização dos subsídios de trabalho noturnos, mas pela negativa a não atualização nem do subsídio de risco nem dos retroativos. Retroativos que, se forem pagos de junho a esta parte, poderão mudar o rumo do processo, deixa entender Gilberto Lima, que teme pela aproximação das eleições e explica as razões avançadas pela Câmara para não cumprir o acordo de julho passado. Disseram que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tanto não tem verbas para satisfação dessas pendências dos saberes. Atualizar os salários de 2023 e não de 2024. Quer dizer, estamos em pré-campanha, amanhã depois irá entrar um novo presidente, o presidente não saberá resolver essa questão, que se trata, portanto, de uma gestão anterior, não sei o que mais. Portanto, por isso, cria-se embaraços. Os bombeiros não têm meios de proteção e nem meios de trabalho, mas não necessariamente tens de resolver tudo isso de uma só vez. Se ela entender que vai pagar os rotativos de junho até o mês de dezembro, nós vamos suspender a greve. Mas não apresentaram esses dados. O presidente do Sindicato da Indústria, Comércio, Alimentação e Pescas, SIACSA, ameaça intentar uma ação junto do Tribunal caso a Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago continuar incapaz de cumprir com o acordo, nomeadamente no que diz respeito à atualização dos subsídios de risco e noturnos e, sobretudo, dos salários de 2024. E uma estudante residente em São Francisco está em estado de coma induzido na sequência de um acidente de viação que aconteceu ontem nas imediações da localidade de São Tomé. Acidente que envolveu uma viatura de transporte escolar que apoia os estudantes das localidades periféricas do município da Praia, conforme a Carolita do Rosário.
Os pais encarregados da educação dos alunos que diariamente fazem este percurso estão para já preocupados com a segurança e a vida dos seus filhos e indignados com a situação. A RCV ouviu o presidente da Associação Comunitária para o Desenvolvimento de São Francisco, que conta qual o sentimento destas famílias. Porque as informações que a gente teve junto de alguns pais, estou indignado com condições que o autocarro se oferece para transporte seus educantes. Essa talega, o autocarro, dessa vez, não oferece segurança e essa apela a posição de um autocarro maior e que terá mais tranquilidade e mais segurança. Porque o pai se talega, mas que o autocarro tem condições para transporte das crianças. E alguns alunos manifestam aquela pela segunda vez. Primeira vez que houve danos e, graças a Deus, mais 10 vezes, e foi o pior e podia ser ainda mais pior e, infelizmente, que acontece. É o que eu queria dizer. João Ferreira avança que a associação que dirige vai de imediato pedir o encontro com os responsáveis pelos serviços de transporte escolar, a fim de conhecer o real estado das viaturas. Há vozes que dizem que estas estão em péssimo estado. Nós, enquanto associação, nós sempre nos prima para o interesse da nossa comunidade e não só. Tudo aquilo que é preocupação também é que se traz para nós também nos procura junto de responsáveis, procuram solução. Já não se pensa e marca um encontro já com os responsáveis de transporte escolar na Câmara Municipal. Pode, se tem algumas melhorias, como a dizer, que eu gosto que já se queixa de condições de aquele autocarro lá. Já acontece os acidentes, que podia ser o pior, graças a Deus, que acontece o pior, mas não se tem hoje aquela possibilidade que não também articula com o próprio responsáveis para não hoje se tem uma substituição para um autocarro que te oferece melhores condições. Pais encarregados de educação de alunos das zonas limítrofes da cidade da Praia, preocupados com o estado das viaturas de transporte escolar, que por diversas vezes têm colocado em causa a vida dos seus educandos. Desta feita, há um menor em estado grave, resultando de um acidente que aconteceu ontem à tarde. E o Presidente da Câmara da Praia, Francisco Carvalho, diz ter conhecimento do ocorrido e afirma que a Câmara vai assumir todas as suas responsabilidades e averiguar as circunstâncias do acidente. Francisco Carvalho acrescenta que a empresa contratada para assegurar o serviço também deve assumir as responsabilidades da prestação de um serviço seguro. O acidente que ocorreu foi com uma empresa privada que presta serviço à Câmara Municipal. A responsabilidade da manutenção desses autocarros, dessas carrinhas, são da empresa privada. Mas se a Câmara que contrata, qual é a garantia que dá aos pais, por exemplo, cujos filhos andam nessas carrinhas, que na verdade é a Câmara que contratou a empresa? E a Câmara paga essa empresa para essa Câmara garantir um trabalho de qualidade à Câmara. E como é que fica a situação de quem é a responsabilidade? A Câmara vai sacar a responsabilidade? Como é que ficam os pais? E um dos alunos, eu sei que ainda está no hospital. Como é que... A Câmara assume todas as responsabilidades em todas as áreas. Os prestadores de serviço também devem assumir todas as responsabilidades em todas as áreas. Porque senão a Câmara paga. No contrato que a Câmara assina, há um contrato que a Câmara assinou com a empresa, a Câmara todos os meses paga essa empresa e vai continuar a pagar. A Câmara confia nessa empresa. Nós acreditamos que o acidente foi um acidente. E a Câmara vai averiguar? A Câmara averigua tudo o que ocorre dentro da Câmara numa perspectiva anormal, a Câmara averigua. Conforme já aqui dissemos, um dos acidentados encontra-se em estado de coma induzido. E alunos universitários com deficiência a estudarem na Universidade Jean Piaget aqui na Praia vão beneficiar de transporte escolar. Esta é uma das vantagens de um protocolo firmado hoje entre a Câmara Municipal da Praia e a referida universidade. A reitora Joanita Rodrigues considera a colaboração como um passo importante para a maior inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais, conforme a Edinea Barros. O edil praiense Francisco Carvalho destaca 3 aspectos que considera importantes no âmbito da assinatura do protocolo entre a autarquia que dirige e a Universidade Jean Piaget. Francisco Carvalho adianta que a ideia é trabalhar na construção de uma cidade educadora e acolhedora, também com foco no desenvolvimento de políticas de inclusão. O primeiro aspecto é que a Câmara Municipal da Praia vai disponibilizar os seus autocarros para o transporte de estudantes da Universidade Jean Piaget que têm deficiências, para facilitar esse processo de mobilidade urbana desses estudantes. O segundo aspecto é um desconto que estudantes indicados pela Câmara Municipal da Praia vão ter
em termos de propinas ao nível da Universidade Jean Piaget. 30 alunos por ano que vão pagar 10 mil escudos, numa redução de uma propina correspondente a 16 mil escudos. Por fim, um aspecto importante também, que é a Câmara da Praia receber estagiários da Universidade Jean Piaget. Esse protocolo é mais uma das ações concretas para dar corpo à cidade educadora, frisa a reitora Joanita Rodrigues. A Universidade Jean Piaget acolhe neste momento cerca de 28 a 30 alunos com necessidades educativas especiais. Nós temos 2 turmas e eles são apoiados, porque é só assim que podemos, de facto, falar de uma inclusão. Essa que engloba, que engloba todos e a todas, que não, as pessoas não ficam de fora do sistema. Nós queremos dar aquele passo além da integração. A integração, ela já é permitida através da legislação, mas a inclusão vai mais além. É todo este trabalho que nós fazemos. Os nossos estudantes já vão participar em projetos de investigação. São alunos cegos, alunos surdos, alunos com outras deficiências, mas vão integrar projetos de investigação. Em troca, a universidade oferece tudo aquilo que uma universidade tem, todo o know-how na área do conhecimento, né? A reitora Joanita Rodrigues acrescenta que outros passos precisam ser dados para a efetivação da cidade educadora e sugere a criação de ruas ou avenidas educativas, tendo em conta que nas imediações da Universidade Jean Piaget estão também situadas outras instituições de ensino. O protocolo assinado entre as 2 instituições vai ser renovado automaticamente, fez saber o edil Francisco Carvalho. Falando ainda sobre o Fundo do Turismo, a Comissão Política Conselhia do MPD da Boa Vista, em declaração à imprensa, diz que, em reação àquilo que disse o Presidente da Câmara Municipal sobre o Fundo do Turismo, a Conselhia do MPD avançou que a Câmara assinou em 2022 um contrato de programa para financiamento do projeto de requalificação urbana do Rabil, mais concretamente para o Miradouro de Ribarrocha, no montante que ronda os 31 mil contos. Vicente Silva, que é o porta-voz e é o responsável local, afirma que a Câmara Municipal ainda não recebeu todo o montante porque não apresentou os justificativos das despesas efetuadas, conforme a Arieta Barros. A Comissão Política Conselhia do MPD na Ilha da Boa Vista convocou a imprensa reagindo às declarações do Presidente da Câmara Municipal em relação ao Fundo do Turismo. Segundo Vicente Silva, de acordo com as diretivas de investimentos turísticos 2022-2026, o Governo disponibilizou um montante de 489 mil contos para o município, sendo 288 mil contos para projetos de realojamento de mais de 500 famílias do bairro de Boa Esperança e os restantes para projetos apresentados pela Câmara Municipal. Silva afirma que um dos primeiros contratos foi assinado em 2022. Foi assinado um dos primeiros contratos de programa entre o Fundo de Turismo e a Câmara Municipal para financiamento de projetos de requalificação urbana Rabil, Mirador de Ribarrocha, no montante de 31.144.303.852 mil escudos para uma execução em 12 meses a contar da data do primeiro desenvolvimento. Vicente Silva garante que foi adiantado o valor de 4.804.338 escudos, mas até então a Câmara Municipal não apresentou justificativas das despesas para poder receber o montante restante. O Presidente da Comissão Política Conselhia falou também do projeto de requalificação urbana da cidade de Salrei no valor de 125 milhões de escudos, que, segundo diz, está pronto para ser assinado desde finais de 2022. Tratando-se de um valor insuficiente para cobrir todos os trabalhos da rede de esgoto, rede de água, pavimentação de zonas históricas da cidade, foi comunicado ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, na presença do PCA, do Fundo de Ambiente, que para se atingir os objetivos preconizados com o referido projeto, seria necessário não só juntar os recursos do Fundo de Turismo e do Fundo de Ambiente, e ainda sensibilizar o Governo para a mobilização de recursos adicionais para a rede de esgoto da cidade. Todavia, durante todo este período, a Câmara Municipal não foi capaz de elaborar
todo o dossiê técnico para o lançamento do concurso. Ou seja, não há projetos técnicos para a requalificação da cidade de Salgueiro, obrigação da Câmara Municipal. O que, a seu ver, explica o financiamento do governo no valor de 682 milhões de escudos para projeto de água e saneamento para a ilha. Em relação aos 100 mil contos do Fundo do Turismo não justificados, acusa a Câmara Municipal de esconder propositadamente obras de requalificação em Povoação Velha, Bufareira, Fundo das Figueiras e também construção dos campos Cagajá e Boa Ventura, entre outras obras. Vicente Silva relembra que os fundos são fontes complementares e não a única fonte de financiamento municipal. 13 horas mais 40 minutos, uma menor de 11 anos do sexo feminino e que terá alegadamente colocado fogo numa residência que resultou na morte de uma idosa acabada na localidade de Calheta, no Baio, encontra-se em lugar seguro e sob proteção das instituições competentes ante ameaças à sua integridade física. O caso aconteceu na passada sexta-feira e está sob investigação das autoridades, conforme apurou a Carmelita do Rosário. Trata-se de uma menor de 11 anos que terá provocado a morte de uma idosa por inalação de fumo por fogo posto. Por se tratar de uma criança menor de 12 anos, inimputável, a lei não permite sequer que lhe sejam aplicadas medidas socioeducativas, ou seja, em último recurso, o internamento no centro Orlando Pantera. Sabe a RCV que neste momento a prioridade das autoridades é manter a criança em segurança, tanto físico como mental. Sabe-se, porém, que vai ser pedida uma avaliação psiquiátrica da menor para se conhecer o seu real estado psicológico. As instituições responsáveis pela proteção dos menores prometem falar à Rádio de Cabo Verde com mais pormenores sobre o caso assim que a criança estiver em total segurança. Estamos na última curva deste jornal. O Estado Islâmico ameaçou executar ataques terroristas nos jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com partidas em Londres, Paris e Madrid. Os governos de Espanha e também da França já confirmaram que vão reforçar as medidas de segurança e a UEFA diz estar a par das ameaças, mas garante que os jogos em Madrid, Paris e Londres vão realizar-se conforme planeado. Segundo a Europa Press, vários canais de propaganda do Estado Islâmico, nomeadamente a Fundação Al-Azaim, divulgaram mensagens ameaçadoras na segunda-feira. Uma das ameaças é feita com recurso à imagem de um homem de rosto coberto e com uma arma automática na mão. Por cima da imagem, lê-se os nomes dos vários estados onde serão disputados os jogos da Liga dos Campeões esta semana e a frase "Kill them all", ou seja, matem-nos a todos. As ameaças foram confirmadas pelo site Intelligence Group, que é um organismo especializado em rastrear os grupos terroristas. Espanha, onde se realizam 2 jogos da Liga dos Campeões nos próximos dias, está no nível 4 de alerta terrorista, numa escala de 5. França também elevou o nível de alerta na sequência do atentado de Moscou, em março, que foi reivindicado pelo Estado Islâmico. O Real Madrid enfrenta hoje o Manchester City no Santiago Bernabéu e o Atlético Madrid recebe o Borussia Dortmund na quarta-feira no Civitas Metropolitano. Arsenal e Bayern de Munique jogam também hoje no Emirates Stadium em Londres, enquanto o Barcelona visita na quarta-feira o Paris Saint-Germain em França, na capital francesa. Portanto, as autoridades destes 3 países estão em alerta, tendo em conta esta ameaça terrorista do Estado Islâmico. Já temos 13 horas mais 43 minutos. Falemos agora do movimento aéreo. O que é que temos neste momento? Temos um aparelho da TAP que já partiu da Praia, vai em direção a Lisboa, com chegada prevista às 6 horas e 21 minutos. E temos um outro que partiu da Boa Vista, também vai para Lisboa, vai um pouco mais à frente e deve chegar por volta das 6 horas aí na capital portuguesa. Em termos de movimentação de voos domésticos, não temos neste momento, apenas um voo da TSV que já chegou à praia há cerca de 20 minutos. Pela via marítima também nenhuma informação relevante neste momento, nenhum dos ferros está a navegar neste momento. Assim sendo, passemos agora ao movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solares em relação aos melhores momentos para pesca, para além de outras informações. Por hoje, terça-feira, 4 de abril, hoje é 9, Anatólio. O sol despontou às 6 horas 23 minutos mais 26 segundos e o pôr do sol
deve acontecer às 18 horas 47 minutos mais 26 segundos. A lua nova saiu pelo sudeste às 6 horas 51 minutos e vai se pôr pelo oeste quando forem 19 horas mais 47 minutos. A segunda baixa-mar do dia aconteceu em instantes às 12 horas 50 minutos, pelo que no momento a maré está baixa. A primeira pré-mar foi às 6 horas 50 e a segunda será daqui a pouco também às 19 horas e 7 minutos. Os dados apontam que hoje é um excelente dia para pesca, sendo agora o melhor momento, ou seja, até às 14 horas e 19 minutos. No início da noite, entre 19 horas e 19 minutos até às 21 horas e 17 minutos, é outro bom momento. Amanhã, a quarta-feira, a primeira baixa-mar será a 1 hora e 15 minutos e a seguinte às 13 horas e 33 minutos. A primeira pré-mar às 7 horas e 50 minutos e a seguinte às 19 horas e 48 minutos. Em relação à pesca, amanhã será um bom dia. Mira, os melhores momentos serão entre meia-noite e 42 minutos até às 2h42, ou então, se preferir, das 13 horas e 13 minutos até às 15 horas e 13 minutos desta quarta-feira. Informações úteis partilhadas pelo Anatólio Lima. Seguimos agora para recordar os títulos deste jornal, quando já temos 13 horas mais 45 minutos. O Presidente da República encontra-se de visita à Espanha e deve encontrar-se com o seu homólogo para tratar de questões candentes da atualidade internacional e também das relações entre os dois países.